Alguns de vocês já sabem e conhecem Luxemburgo, que é um país poliglota. É um pequeno país situado no coração da Europa e aqui a gente fala francês, alemão e luxemburguês. Agora você deve estar se perguntando, como que as crianças aprendem tudo isso de idioma? Será que elas realmente aprendem isso? Há um ano atrás, mais ou menos, eu fiz uma entrevista com um menino de 10 anos que falava mais de 5 idiomas fluente. Ou seja, é possível sim. E hoje eu vou explicar pra você como que funcionam as escolas poliglotas aqui em Luxemburgo. Opa, tudo bom? Eu sou o Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu tenho 19 anos e eu sou poliglota. E hoje eu vou contar um pouquinho da história sobre quando eu cheguei aqui em Luxemburgo e me deparei com as escolas poliglotas. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos. Ou seja, por eu não ter terminado o ensino médio no Brasil, eu fui encaminhado pra uma escola. E quando eu falo aqui escola poliglota, eu tô querendo dizer a escola normal, tá bom? Onde qualquer filho seu que tiver aqui no Luxemburgo vai estudar. Lá, a gente teve aulas de francês, luxemburguês e inglês. Isso porque eu tinha acabado de chegar no país e são as línguas que eu realmente precisava aprender se eu quisesse continuar morando em Luxemburgo. Ou seja, toda semana a gente tinha mais de 8 horas de francês, a gente tinha poucas horas de luxemburguês, se eu não me engano era 2 ou 3 horas, e 5 horas de inglês por semana. Só aí você pode entender já onde que a gente vai se enfiando aqui. Ou seja, eu tinha que aprender 3 idiomas ao mesmo tempo. E olha, até que isso funcionou um pouco, porque o meu francês e o meu inglês evoluíram no nível muito absurdamente. Porém, o meu luxemburguês ficou um pouquinho de lado, tadinho, porque a gente estudava só 2 horas por semana, eu não revia, eu não conhecia ninguém que falava luxemburguês e tudo mais. Ou seja, ele acabou ficando de ladinho. Mas agora, por exemplo, se você vem de fora pra cá e você vai estudar, ou seja, continuar na escola, você provavelmente vai ter que falar o francês, no mínimo. E se você não fala o francês, você vai entrar nessa classe, que a gente chama de CLIJA, e você vai ter esses mesmos idiomas que eu tive. Mas, por exemplo, se você já é uma criança e tudo mais, você vai entrar num outro tipo de classe, que é para as pessoas um pouquinho menores. Então, essas pessoas vão ter muito mais idiomas, tais quais como o alemão. Mas agora, o que tem de diferente na escola aqui de Luxemburgo que não tem nas outras escolas do mundo inteiro? Certamente uma das coisas que diferencia muito aqui são 2 coisas que eu noto que são as principais. Primeiramente, é o contato diário com o idioma, ou seja, as aulas são diferentes, porque em vez de você ficar ali falando português e tudo mais numa aula de inglês, você vai falar inglês numa aula de inglês, francês numa aula de francês, alemão numa aula de alemão. E assim, se você não souber idioma, o problema é seu, tu vai escutar o dia inteiro. Isso pra mim é uma grande diferença. A segunda coisa é o jeito que são ministradas as aulas, certo? Tem muita diferença que eu notei entre as aulas daqui de idiomas e as aulas do Brasil. E é exatamente isso que a gente vai citar aqui nesse vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona a escola luxemburguesa. Então vamos começar aqui falando pelo idioma ministrado em sala. Ou seja, as aulas de francês são dadas em francês. Mesmo se você acabou de chegar, mesmo se você não entende nada, você vai ver uma aula em francês. E a mesma coisa funciona para todos os outros idiomas: inglês, alemão, luxemburguês. E por que eu acho que isso é bom? Pelo simples motivo de que você vai estar treinando o seu ouvido para você poder se acostumar com aquele idioma. Por exemplo, quando uma criança acaba de nascer e ela começa ali a escutar o português, ela não necessariamente sabe português, mas você vai ficar falando português com ela. Ela vai ficar respondendo Gugu Dadá, mas você tá ali falando oi, tudo bem? Ela não tá entendendo, mas você continua falando e uma hora ela começa a entender. Então isso é uma das coisas que eu acho bem interessante. A outra coisa que eu acho bem interessante é o jeito que eles forçam você a estar em contato com o idioma. Além de você estar em contato todo dia na escola com aquele idioma, você vai ser forçado, entre aspas, a fazer apresentações, a decorar poemas, a falar em aula. Ou seja, isso te ajuda realmente a treinar o idioma. E você não precisa ter esse medo de fazer erros, porque todo mundo que tá ali tá para aprender. Ou seja, isso é uma das coisas que eu acho bem interessante, é que ao invés de ficar só o professor falando, você vai participar também. Ele quer a sua resposta, ele quer que você interaja, ele quer que você faça perguntas e que você desenvolva. E assim que você cometer um erro gramatical, ortográfico, etc., ele vai estar ali para te corrigir e te ajudar a melhorar o seu idioma. Por exemplo, nas minhas aulas de francês lá do CLIJA, eu lembro que eu fazia apresentação sobre temas que eu gostava, por exemplo, economia, ou por exemplo, investimentos, ou pessoas que eu gostava, que eu admirava. E isso era legal, porque eu aprendi o vocabulário específico sobre as coisas que me interessavam. Em inglês, por exemplo, eu já lembro de ter feito uma apresentação sobre aviação, entendeu? Então eu preparei lá vários PowerPoints e tudo mais para falar sobre aviação. Ou seja, nessa minha pesquisa, para montar esses PowerPoints, eu aprendi bastante vocabulário. Outra coisa que a gente fazia também na aula de francês, a gente tinha que decorar um poema, né? Era um pequeno poeminha e a gente decorava ele para toda sexta-feira. Ou seja,
Toda sexta-feira a gente apresentava um poema na frente da classe, sem estar com o papel, claro, e a gente recebia o da próxima semana. Enfim, as outras coisas que a gente fazia eram mais ou menos as coisas que eu já fazia um pouco no Brasil, porém de uma forma mais aplicada, mais forçada. Por exemplo, a gente era obrigado, entre aspas, a escrever mais textos e tudo mais para poder estar treinando. A gente aprendia o vocabulário e a professora sempre incentivava a gente a pegar esse vocabulário e a enfiar em qualquer outro tipo de frase que a gente pudesse fazer. Ou seja, por essas coisas serem um pouco parecidas com a do Brasil, é isso que eu acho de diferente aqui no ensino luxemburguês. É a questão do contato com o idioma, é a questão de você ouvir o idioma o dia inteiro. E também essa questão de obrigação, de você não só aprender aquilo ali na escola e ficar com aquilo ali, mas sim aprender aquilo ali e ir para casa e continuar estudando, e continuar aprendendo, e continuar sendo forçado a fazer coisas naquele idioma. Mas então você deve estar se perguntando, será que para aprender o idioma eu preciso então ir para a escola luxemburguesa? Será que não tem outra coisa que eu posso fazer para poder aprender também o idioma? Sim, e é isso que eu vou te explicar agora. Eu, observando todo esse movimento da escola luxemburguesa, eu percebi que, para cada aula, por mais que seja francês, inglês, luxemburguês, por mais que sejam idiomas diferentes, elas tinham sempre o mesmo método. E observando isso, eu observei. E olhando para tudo isso, eu percebi que existia aquele padrão. Ou seja, um padrão que se eu pegasse e replicasse para qualquer outro idioma, eu seria capaz de aprender o idioma rapidamente. Então é pensando em ajudar você que quer vir morar em Luxemburgo, que quer imigrar, que quer aprender realmente um novo idioma para viajar, que seja, eu tô montando uma live que vai ser agora no dia 8 de março, às 19 horas, horário de Brasília, onde você vai poder estar aprendendo a como dominar a sua fluência. Vai ser uma live gratuita aqui no YouTube e também lá no Instagram. Lá você vai aprender sobre como realmente as pessoas aprendem idioma. Lá nessa live você vai aprender como as pessoas realmente aprendem idioma, como que você pode montar um plano de estudos organizado e como que eu me tornei poliglota e como que você também pode fazer a mesma coisa. Vai ser uma live repleta de conteúdos gratuitos que você vai poder acompanhar de graça no YouTube. Ou seja, já anota na sua agenda pro dia 8 de março, às 19 horas, horário de Brasília. E se você quer ficar por dentro mais ainda, eu vou estar te deixando um link aqui embaixo, que é o link do Telegram. Entra lá que você vai ser avisado e você vai ser lembrado por lá, para você não esquecer. Mas enfim, vou falar aqui um pouquinho sobre como foi a minha experiência, o que realmente eu aprendi com essa escola poliglota. A real é que a escola me mostrou que a repetição para certos idiomas, ou melhor, para todos os idiomas, é muito importante. Você tá em contato com ele diariamente, você repetir, você tentar falar e você treinar todas as suas áreas naquele idioma, é essencial para você aprender. Eu sempre constituo a minha estratégia de aprendizagem em 4 pilares, sendo ele a fala, a escrita, a compreensão e o vocabulário. Ou seja, percebe que eu tenho 4 coisinhas que eu tenho que estar trabalhando individualmente, com diferentes exercícios e diferentes coisas. Ou seja, a única coisa que eu faço ultimamente é literalmente pegar a forma como a escola luxemburguesa explicava e eu aprendia, por exemplo, a melhorar a minha fala, e eu aplico isso para outros idiomas. E é exatamente esse tipo de conteúdo, ou seja, como aprender e como trabalhar esses pilares que eu vou estar te passando, que eu vou estar te ensinando nessa live. E é por isso que você precisa participar no dia 8 de março, às 19 horas, horário de Brasília. Enfim, eu espero ter ajudado vocês e ter mostrado um pouquinho mais sobre como funciona a escola aqui no Luxemburgo. Deixa seu like e se inscreve se você está querendo aprender um novo idioma. Eu tenho certeza que os próximos vídeos desse canal vão estar te ajudando muito. Então, para você que está aí estudando, eu vou te deixar aqui 2 vídeos na tela. Escolhe aí um deles. Tenho certeza que um desses 2 aí vai estar te ajudando muito no seu aprendizado de idiomas.